Livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2. Lá no versículo 17 ao versículo 20. 17 a 20. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, e o seu povo, como Mordecai, lhe ordenaram, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Assim diz a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amém ou não amém? Graças a Deus, né? Então esse texto que nós acabamos de ler narra uma porção da história de Esther. Sabemos que a Esther foi uma jovem que era judia, e por uma situação que ocorrera na nação que ela vivia, ela aproveitou uma oportunidade ali conduzida pelo seu tio, né? Ela foi eleita a jovem mais bonita, né? Dentre várias jovens virgens, né? E ali o rei a escolheu como a rainha dele, após a negação de Vasti. Vasti havia sido a rainha, né? Mas ela no banquete não quis apresentar a sua beleza durante o banquete. E aí o rei pegou e a destituiu do cargo, né? E eu acho muito interessante isso, né? Porque a Vasti era uma rainha que estava lá muito bem, obrigado, linda e maravilhosa. Mas do nada as coisas mudaram. Tem coisa, né? A gente que vive uma família de Deus, né? Tem que ficar muito atento, né? Eu vou pregar na palavra, quero falar de uma coisa, mas eu estou na cabeça e é bom para você, porque eu acho interessante que pode abençoar você alguma coisa aí nesse parênteses que a gente abre. Interessante. A gente faz uma anotação, mas o Espírito traz algumas coisas para a gente. E nesse sentido, ela estava lá no cargo, e ela há anos lá como rainha, e durante o banquete ela resolveu não mostrar a sua beleza. Aí eu entendo isso, estava lendo uma vez sobre esse texto recentemente, fiquei pensando, falei, uma coisa que a gente aprende, 3 tópicos para a gente aprender sobre isso, né? Uma coisa é entender se a gente está numa posição, porque foi dada a oportunidade para nós estarmos nessa posição. Primeiro é ter essa consciência, que, né, ela teve a oportunidade de estar naquela posição, né? Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa, eu tinha até anotado aqui os 3 tópicos, isso é muito sério, porque muita gente passa por isso e perde uma oportunidade muito boa. Ela tinha essa chance, ela tinha que entender que se ela estava naquela posição, foi porque foi aberta aquela posição para ela estar ali. Isso a Vasti tinha na sua cabeça ali, alguém te colocou ali. Segundo, para a gente nunca se esquecer que alguém nos colocou ali. Não é só saber que estou ali porque alguém nos colocou, mas nunca esquecer disso, né? Porque só saber não basta. Tem que ser uma coisa que tem que ser constante na nossa cabeça. E terceiro, nunca fazer com que o outro que te colocou ali se lembre que ele te colocou ali. Parece coisa simples, né? Porque ele pode nunca mais passar pela cabeça dele, pelo tempo que está ali, que ele que te colocou ali, embora ele saiba disso.
Mas ele nunca precisa parar para pensar nisso. Porque se ele tem que parar para pensar nisso, alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Então, ela perdeu a oportunidade, porque ela não tinha que permitir passar pela cabeça do rei que ele colocou ela ali. Ela não tinha deixado nenhuma brecha para ele pensar nisso. Quando abriu essa brecha para ele pensar nisso, foi justamente na hora que ele destituiu ela. Vou te falar outro exemplo. Eu estava dentro de uma empresa, que um pai de família estava muito tempo fora, era antigo na empresa, era mais antigo do que eu. Quando eu cheguei cheguei na empresa, tinha uma parada lá na empresa. E ele já estava há um tempo. E aí, naquele período que ia ser levantados gerentes novos, olha só que interessante. Eu estava recém-chegado na empresa, ali, que não conquistou um espaço recém-chegado, e ele já estava na fase de ser gerente. Ele estava no grupo que ia ser os próximos gerentes, que ia ser ali consagrado gerente da empresa. Aí, a diretora da empresa, numa reunião, ele pegou e falou uma besteira na hora para ela, uma fala que ela trouxe lá, que ele usou de uma fala tipo, se achando, né? Mas foi uma fala tão desqualificada, como pode dizer assim, que diante dos novos que ainda estavam chegando e diante dos que iam ser gerentes, a diretora ficou numa posição que ela não tinha outra frase para dizer, senão você está demitido. O cara que tinha passado pela área comercial foi bem sucedido. Na hora que ele ia ser levantado a gerente, ele falou uma infelicidade, que ele não voltou nem para ser vendedor comercial. Ele foi destituído na hora. Olha, foi uma situação assim que ninguém esperava, né? Então, pode ser que ela nunca tinha se preocupado em pensar sobre ele. Ele está no grupo, chegou no grupo conjunto de sucesso junto com os outros, e assim, ele levava e estava no bolo, não estava nem. Quando ele teve que pensar pessoalmente sobre ele, fora que ela teve que dispensar. Né? Então, isso é muito sério. A gente esquecer, né? Então, está tudo muito bem, mais brigadeiro, mas nunca se esqueça que, como disse aquele centurião, né? Eu sei, pode falar comigo todo o tempo, mas eu sei todo o tempo que eu sou sujeito à autoridade, né? Se eu me der uma ordem, eu vou fazer, porque eu dou ordem para meus criados, eles fazem, e eu tenho autoridade na minha cabeça também, que ele dá ordem, eu faço. Isso tem que estar sempre na nossa cabeça, para não ter uma infelicidade e achar assim, não, já estou muito tempo nessa posição, ninguém me tira disso aqui. E aí fala uma coisa, e a Vasti, uma rainha, passou por um processo, possivelmente com Esther, e aí foi eleita, e era rainha um tempão, de uma hora para outra. Só acontece aqui, irmão, o texto só marca a história triste dela, que ela não quis mostrar a beleza dela durante o banquete, e recebeu uma infelicidade ali, passa no departamento pessoal. Então, é uma situação do Brasil para a gente poder avaliar isso, porque isso é uma situação que do nada acontece, né? Então a gente tem que estar sempre, o inimigo vai traçando. E eu fiquei vendo aquele rapaz, pai de família, saiu da empresa, depois de anos ele pediu para voltar, aí ele voltou para trabalhar na empresa, e eu já estava além dele já, ele voltou, e aí, como ele tinha bastante conhecimento, virou meu sócio depois, ele e outro colega viraram meu sócio, e como meu sócio, eu até falava assim, bota uma roupa melhor, né, para você poder ir para, né, tal. E ele não tinha uma roupa legal, porque tu vê, o cara ia ser gerente, mas estava numa luta só, eu não sabia, né? Depois começou a levantar a pipa de novo, tal, não sei o que lá, aí ele ia para São Paulo, cada semana não ia para São Paulo, ficava uma semana em São Paulo. Quando ele ia, ele chegava lá, já aconteceu com o gerente do dono do shopping, estava em contato comigo, que a gente tinha comércio no shopping lá em Taubaté e tal, aí me ligava, derrubaram mais de planta aqui na madrugada do pessoal. Como? Mas não tinha um sócio aí, um diretor aí, não sei. Tinha, mas ele estava junto aqui no carro, não sei o que lá, tudo bêbado. Então assim, a situação, quer dizer, é uma pessoa que foi indo de moto que hora a vida, né? Então, é chato isso, mas só para vigiar nessa questão, onde Deus nos colocou, irmão, onde Deus nos colocou, lembra-se, Deus nos colocou, valoriza todo dia isso, porque a misericórdia de Deus, né, se ela vai cada banho em nossas vidas, e não negocia isso, não faça com que teu chefe lembre que ele te colocou ali, porque se ele tem que lembrar disso, é porque ele vai lembrar de alguma coisa que tu fez. Isso é muito complicado. Mas aqui abaixo, Esther,
ela entrou no lugar da Vasti e passou por um processo, né, para chegar ali. Então, com a graça, que é a presença de Deus com ela, a graça que é a presença de Deus conosco, de graça e graça, né? De graça e graça. Deus está sempre isso. A presença de Deus com Esther, pois ela sendo judia, Deus estava com ela. Então, ela, uma serva de Deus ali, ela floresceu e desenvolveu ali. Ela e Mordecai, pela posição que Deus colocou ela foi florescendo e crescendo lá, e se tornou rainha, e Mordecai foi crescendo e desenvolvendo lá, com Deus presente na vida deles. Então, lembrando que era a família dele. Existe hoje vários modelos de família, né? Hoje tem até família de uma pessoa só, né? Hoje há vários modelos de família. E quando falo de vários modelos de família, nada é pejorativo, família mesmo, né? Tem família de dois, né? Família que tem três, um filho e tal, e tem família de uma pessoa só, que ela viver sozinha, é uma família, né? É um estilo de família. E família da avó que mora com o neto, né? Como família aqui do tio com a sobrinha, né? A família, é um lar, e que Deus estava presente com eles. E aí, até que chega o momento que a sua fé, a fé de Esther, vai ser provada. Até que chega um momento que ela tem que demonstrar realmente se entendeu quem colocou ela naquele lugar, a partir do decreto de extinção do seu povo. E aí é o acontecimento que nós sabemos, que nesta hora, quando ela recebe um empurrãozinho do tio dela, que é a família lhe ajudando, porque senão ela não ia. Ela não ia. Uma situação difícil. E ela ali, o tio, a série de frases parafraseando, fala para ela lá, se ela acha que não vai, é com ela mesmo. Mas fala para ela tomar cuidado. Porque quem sabe se não foi para isso que Deus colocou ela como a mais bonita de todas. Não é isso? Quem foi que disse que não foi Deus que colocou ela nessa posição? E se ela não quiser fazer, Deus vai levantar outra pessoa. E vou te dizer mais, digo ainda, te digo tudo. Que não vai se safar. Quando começar a morte, tu vai se safar, né? Você é judia também, mas porque com o benefício que Deus na tua vida, aprendeu na tua vida, como judia, Deus vai talvez em teu favor, mas não vai achar que você foi mais bonita porque você, com seus belos olhos, porque você não vou falar, quando falo o homem é o cara, né? Você é a coroa, né? Naquele momento ali, foi uma situação que ela entendeu o empurrãozinho do tio, né? Um empurrãozão, né? Do tio, e ela falou: então tá bom, vamos fazer um jejum e tal, e vou entrar lá para falar com o rei. Se eu perecer, pereci. Pô, olha só. Se eu morrer, morri. Olha só como é que mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, esse exemplo da ação na vida dessa moça, eu quero compartilhar com você que foi o suficiente para ela poder fazer o papel dela. E a vida pela graça da presença de Deus não deve ser visto como um ato de trabalho. Ela ali viveu numa ação da graça de Deus com o fim de guardar o povo, todos os judeus que seriam extintos. Ali estava concentrado o povo judeu, e exterminar o povo judeu ali. Então, Deus levantou essa moça com um fim de propósito, e através do tio que a orientou de não falar que era judia, e dela seguiu todo o propósito de obediência. Ela seguiu, ninguém sabia o que ia dar essa história, nem ele, nem ela. Mas no final, Deus já tinha um propósito para eles. A gente não sabe o que Deus está nos conduzindo, irmão, mas lembra disso. Assim como os romanos, quando conquistavam uma nação, colocavam naquela nação conquistada os juízes de Roma, professores de Roma, desembargadores de Roma, professores, botavam um monte de celebridade de Roma para viver no povo, daquele povo conquistado, para quê? Para semear ali a cultura do reinado do Império Romano, para que falasse bem do imperador. Todo lugar que fosse, falasse bem do imperador que está conquistando. Então eles infiltravam um monte de gente de Roma, de destaque de Roma, na sociedade, né? Como o PT está aí, o Lula está aí, né? Ele espalhou um monte de petista no Brasil todo para falar bem dele, para falar dos projetos, não é isso? Bolsonaro ganhou, não é isso? Botou um monte de gente de Bolsonaro para falar. É assim que funciona a questão. É assim que funciona a questão. Então, para você entender que não é diferente nessa observação, quando você é chamado por Deus,
Então Deus também faz isso. Ele quer espalhar o seu povo pelos 4 cantos do mundo para falar bem dele, para falar do reino dele. Essa é a família de Deus. Nós somos a família de Deus, esse propósito. E quando essa menina é encontrada por Deus para esse propósito, é importante falar que é uma ação da graça que chamou ela com serviço, não é trabalho. Graça é serviço, não é trabalho. Entenda isso, graça é serviço, não é trabalho. O serviço que ela fez ali, irmão, porque Deus salvou ela, a casa dela, a família dela, o tamanho da bênção não se paga para ela, não tem salário para isso. É uma coisa muito grande, é Deus que está fazendo. A obra de Cristo nosso favor é algo muito grande, é Deus que está fazendo. Uma coisa é você, eu trabalho no reino de Deus, como se trabalhasse na vida secular, não é. O trabalho na vida secular, por mais triste que seja, por mais pesado que seja, ele é balanceado, contrabalanceado com o salário, né? Embora é mais pelo lado do estudo, é quem estuda mais ganha mais, não é quem trabalha mais muitas vezes, né? Mas assim, é sempre contrabalanceado. Se o cara fizer hora extra, vai ganhar mais. Se o cara trabalhar isso, vai ganhar mais. Então, quem trabalha mais, ganha mais para contrabalancear. No reino de Deus é diferente. Por quê? Porque é serviço, não é trabalho. Quando tu vai para o quartel, tu faz o quê? Serviço. Por quê? Tu vai defender a pátria. O salário de 40 mil reais que a nossa irmã ganha no quartel, não, 50 mil, desculpa, teve um aumento no valor. O salário que o militar ganha, o salário que o militar ganha, ele não paga, ele para a guerra, não paga, mas ele está a serviço da pátria, de algo muito maior. Ele está a serviço de uma nação. Ele, quando nasceu olha o que é a graça de Deus. Quando ele nasceu nessa nação, que seja do mundo que ele nasceu ali, e como ele não teve escolha, ele nasceu e está a serviço daquela nação. Então tanto é que no quartel não é trabalho, é serviço. Vai tirar o serviço militar? Vai servir no quartel? Vai servir. Por quê? Porque ele está a serviço. Ele vai para a guerra a serviço daquela pátria. A bandeira dele é a pátria. Então ele está ali a serviço, não é trabalho diferente de fora. Então no reino de Deus, quando a gente é chamado para o reino de Deus, a gente está no serviço do reino de Deus. A gente é chamado para servir o reino de Deus. Por quê? Porque o nosso serviço, o valor salarial, não paga. Porque como a gente foi resgatado por Cristo, conquistado por Cristo, Ele pagou um preço maravilhoso para nos resgatar, pela obra da sua graça, o tamanho da graça que nos alcançou, irmão, que o nosso pecado não tem nada a ver sobre a nossa vida. Olha só, essa graça não tem como contrabalancear com o pagamento do salário mensal para a gente. Não tem como contrabalancear com alguma coisa que a gente vai pagar para justificar isso, não tem como. Então a gente serve pelo que a gente recebeu. A bandeira nossa é o reino de Deus. A bandeira nossa é a graça de Deus. A bandeira nossa é a nossa salvação. Então todo serviço que a gente faz é um serviço, tanto nós como a nossa casa, é um serviço sabendo que o Senhor é que está conosco, nos ajudando nesse serviço. Quando o soldado vai para o quartel lá, está todo o exército junto com ele na mesma missão. E quem sustenta ele lá na batalha lá é quem? Com todo o armamento e tudo, é a nação. É igual no reino de Deus. Quem sustenta a gente é o Senhor. Quem está conosco é o nosso general que está conosco. Então não tem preço, isso não é precificar, é serviço. Então a gente serve a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. É uma graça que não se paga, né? Igual eu lembro do irmão uma vez falou assim, né? Alguém falou para ele, irmão, vamos fazer aqui a barraca da festa da roça, aí sei lá, e você vai, quem vai fazer tua boa, tu faz tua boa. Eu não tenho nada para fazer isso. Nada como isso. Eu não tenho para fazer isso, né? Está desviado até hoje sobre você, né? Eu não quero fazer isso. Então assim, não entendeu. Você não trabalha para o reino de Deus. Você serve porque não tem preço como pagar isso. Então é uma bandeira que é a nossa vitória. Então a vida, pela graça de Deus, em nossa vida e família, deve ser percebida como um ato de serviço para o alcance do que a presença do Senhor nos vocacionar. Ele nos vocacionou e nos chama para um serviço. Porque a vocação é Ele que nos dá. Então, e como é que é essa ação da graça? Eu vou trabalhar isso como foi na casa da vida de Esther. Semelhante ao serviço da parte que eu já falei aqui.
Então nós temos aqui uma nova vida em Deus pela graça. Esse é o tema que eu falei agora. Eu quero compartilhar com você. Nova vida em Deus pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então os padrões da profecia hebraica sobre a graça está em 3 pontos ou 4 que eu quero compartilhar com você aqui. O padrão da vida cristã pela graça. Que aconteceu com várias pessoas na Bíblia, né? Primeiro, a presença e a graça de Cristo que vai estar conosco. É a presença e a graça de Cristo que nos chama. A presença e a graça de Cristo que nos apresentou o reino de Deus. Não conseguiríamos chegar. Não tem como chegar e comprar a salvação como aquele Simeão queria. É a presença de Deus, que é o que? A graça de Deus que nos visita. Primeiro é isso. É a graça de Deus que nos alcançou. Esse é o padrão da promessa hebraica. Vem a graça de Deus, se manifesta e vem até nós e nos comissiona, né? O Espírito Santo se apresenta a nós, cada um de uma maneira, né? Eu já contei como é que foi comigo, cada um de uma maneira. O Espírito Santo veio se apresenta. Essa é a ação da graça na profecia hebraica. Depois, o segundo é a chamada a uma nova vocação. A graça se apresenta e se chama agora a uma nova vocação, né? O que é uma nova vocação? Ela te chama a uma nova maneira de viver. A graça se apresenta a você e, como eu falei no meu caso, né, falta um pouquinho assim para você de Deus. Não fazer isso, não fazer aquilo, né? Então, a graça primeiro, que é a graça preveniente, o metodismo trabalha na teologia, ela te previne, ela te chama. E aí ela vai e te dá uma nova vocação, te dá um novo horizonte, te muda a maneira de pensar. É um processo que ela te gira. Não é 380, né? Não é 360, é 180, né? 360 fica no mesmo lugar. Então, não deu uma girada completa. E aí voltou ao mesmo lugar. Então, é 160, né? Então, 180. Eu não sou matemático, sou teólogo. Não é 360, é 180. Olha aí. 360. 180. Não é 360, é 180. Então, a gente muda completamente, né, de um ano para o outro. 360 não, 180. Então, uma chamada, uma nova vocação. Recebemos novas tarefas da parte de Deus, né? O Espírito Santo nos entrega novas tarefas. Lembra que eu falei? Eu posso falar muito também do meu testemunho, né? Eu ia batizar, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, tenho que mudar aquilo outro, tenho que mudar aquilo outro, né? Porque eu estou recebendo o quê? Novas tarefas. Porque quando você apresentou a mim, falou que eu tinha que mudar isso, aquilo outro, antes de batizar, eu falei, eu tenho que mudar isso, aquilo outro. Então, quando o Senhor se apresentou a você, Ele tem o segundo passo da ação da graça, que é te dar novas tarefas. Nova tarefa. Isso é graça de Deus. Aí você fala assim, pô, mas isso não é pesado. Se é o Senhor, que a graça é o quê? É Ele contigo. A presença dele contigo. Se Ele te dá novas tarefas, se Ele que está contigo te dando novas tarefas. Amém? E o terceiro passo é aquele que é chamado responde vivendo a nova lei. Ou seja, não é só receber a nova tarefa, é viver a nova tarefa. Muito simples, né? Não é só a menina foi lá, Esther foi lá para o palácio, né? O Senhor se apresentou a ela, chamou a ela, usou o tio dela, colocou ela de frente lá, é muito interessante, né? Colocou ela de frente, não é nem de frente lá. Aí deu a tarefa para ela. E ela, não, mas é muito perigoso, peraí. Mas se Deus estava contigo, se Deus te colocou nessa posição, sai daí então. Né? Agora tem que cumprir a tarefa. Né? Não é só receber, é cumprir. Recebe aí, vai, eu recebi. Né? E aí, faz aí. Não, só recebo, estou recebendo nesse momento. É o tempo justo, é só receber mesmo e tal. Não, é receber, mas tem que agora responder vivendo a nova lei. Realizarmos as novas tarefas recebidas com o Espírito Santo presente tudo e todo o tempo. A vida diária não é mais a mesma. Nos reunimos agora a tantos outros irmãos que nos 4 cantos do mundo receberam a presença de Deus, receberam a tarefa e praticaram um novo tempo de vida. Elias tinha recebido a comissão lá atrás, né? Ele recebeu uma comissão lá atrás, mas chegou um momento da vida dele que ele estava recebendo uma nova comissão.
né? Que ele estava lá no monte lá, reclamando disso, aquilo, tal. Aí o Senhor foi, apareceu a ele, né? Não apareceu a ele? Reclamando da vida, a vida do azar, todo desanimado. O Senhor apareceu a ele, viu o anjo lá e tal. Deu uma nova tarefa a ele, para ele o quê? Para ele descer lá. Ele vai descer nesse mundo cheio de problema lá embaixo, meu filho, e resolve aquilo lá. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu com ele? Desanimado, lá o Senhor já alimentou ele, fortaleceu ele e falou assim: ó, te dou uma tarefa, vai lá, unge Azael, unge Eliseu no teu lugar, não é isso? E deu uma tarefa, ele desceu lá e tal, e faz a tarefa, mas já tinha vindo de outro condicionamento, fazendo outra coisa, já tinha vindo de outro lugar, tinha acabado com os profetas de Baal. Então assim, estava fugindo de Acabe, de Isabel, porque ele tinha falado para Acabe que não ia chover mais, ele parou de chover, ele chateado, sei que ela fugiu de Isabel, mas ainda assim, o Senhor encontrou com ele de novo, comissionou ele de novo, e enviou ele de novo, vai lá e resolve o problema, né? Por quê? Porque Deus fala através da minha e da tua família. Deus fala através da nossa família. Deus através de Deus vai fazer. E não, mas eu estou sozinho, está nada, você boba. Tem um monte de gente aí, tem 7 mil que não se gostaram, né? Tem muita gente séria aí, irmão, muita família séria servindo ao Senhor. Tem muita família séria. Você olha aqui, mas hoje aqui tem 20 pessoas, tem 15 pessoas. Irmão, tem milhões de igual a gente aí servindo ao Senhor com alegria. Então só na metodista tem um montão, fora das denominações, né? Não fala que tem, irmão, você não está sozinho, não, fala. A ação da graça de Deus, viva pela graça de Deus, pelo amor de Deus, né? Nova vida sob a graça de Deus. Preste atenção nisso. Tem até um cântico do Fernandinho que fala isso, né? Que primeiro a gente nasceu, depois que a gente nasceu, o Senhor foi lá e nos chamou, né? A gente nasce, todo mundo nasceu, amém? Alguém não nasceu aí? Alguém de repente chegou de paraquedas, nave espacial. Então, nasceu. Quando nasceu, o Senhor foi lá e chamou, né? Deus chamou, bem abaixo, chamou. Depois que ele chamou, você recebeu o chamado, foi lá e se batizou. Quando você se batizou, ele te comprou. Aleluia. Ou seja, você nasceu de novo. Você nasceu, ele te chamou, aí você nasce de novo. Não é isso? Aí você nasce de novo. Então você nasceu de novo porque ele quer? Porque ele te comprou. O teu batismo é o nascimento novo. Aí ele te comprou com o seu sangue. Aí com essa compra que eu falei no início, você serve. Você não trabalha. Quando fala é um trabalho, que não é um trabalho igual aquele é penoso. Não é, porque o Senhor fala que os seus mandamentos não são penosos. Porque ele fala, mas ele vai adiante te fortalecendo, te ajudando a passar pelo serviço que ele te comissionou. Então todos nós recebemos um comissionamento do Senhor quando ele nos chamou. E é um trabalho no amor, na graça de Deus. Nem é algo pesado, né? É algo que faz parte do seu chamado. Por isso que, pastor, todo mundo vai fazer isso, porque é o meu ministério, eu estou fazendo, eu sou esse ministério, todo mundo vai fazer isso, todo mundo quer, irmão, é a tua vocação. É isso? É a tua vocação. Mas fulano faz tal coisa, é a vocação dele, né? É a vocação dele, ele não vai ganhar mais do que você no reino de Deus. Ele vai, se você fizer o teu e não fizer o dele, os dois é o Senhor que está fazendo, porque somos todos um em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que faz com a gente. Então cada um, mas fulano vai melhor do que eu, vai melhor, irmão. Você, Deus te chamou, te comissionou, e desde a comissão é importante o dedinho, é importante o braço, é importante. Todos somos o corpo de Cristo. Todos somos o corpo, e aí é a obra da graça de Deus. Então nascemos, fomos chamados, se é graça de Deus nos chamando, o Senhor se manifestou no nosso favor. Aí batizamos, então fomos nascidos de novo, comprados pelo sangue de Cristo. E a partir daí, irmão, nós recebemos uma tarefa, e com essa tarefa o Senhor vai nos conduzir no serviço alegre do Senhor. Então, recebemos novas experiências. O quarto ponto que eu quero compartilhar contigo é que, verdadeiramente, recebemos novas experiências. Aí eu volto naquele caso lá, fica andando na minha frente aqui. Então, assim, vamos começar na frente. A presença da graça de Deus, que chamou Elias lá no início lá, e ele falou que não ia chover e tal, foi lá, a viúva lá subiu a viúva, e vai alimentado pelo corpo, aquela questão toda ali, daqui a pouco está fugindo de
de Isabel e tal, ele foi chamado para aquilo ali, falou lá, segundo a minha palavra, né? Ele está dizendo, segundo a palavra de Deus, não ia chover, fez o que Deus mandou e foi perseguido, mas não morreu. E aí Cristo conduziu ele lá para o monte. Olha o que é a graça de Deus, né? Aí ele está lá fraco, aquele cara todo espalhafador, gritou, aquele negócio todo, né? Foi lá para o monte lá, pensou que Deus ia se manifestar por um trovão, por fogo, não sei o que lá, se surpreendeu com o Senhor, com um cisto suave, um ventinho suave, falando com ele. Porque no nosso dia a dia, na nossa família, muitas vezes a gente acha que porque não está nenhum barulho acontecendo, né? Não tem nada demais assim para uma coisa. Deus está presente no meio do silêncio. A graça de Deus está no meio dos seus. E foi nesse momento de silêncio, irmão, que o Senhor falou para ele: vai lá, desce, onde fulano, ciclano, Beltrano, e foi lá, ainda mandou fogo do céu, né? Fazendo um monte de coisa ainda, né? Mas com aquele poder todo que estava com ele, mas que ele recebeu lá no silêncio. No silêncio. Isso é graça de Deus. Porque para entender que não é no barulho, não é como ele quer, é como Deus faz, ele está presente no nosso meio. É no silêncio que Deus está presente, é no barulho, é Deus que sua multiforme maneira de agir. Então ele muitas vezes vai se manifestar na minha vida, na tua vida, uma situação de uma maneira, mas a gente tem que estar sempre atento, porque como é graça sobre graça, vai aparecer uma outra situação que o Senhor vai nos vocacionar, uma nova situação, um novo local, uma nova questão, e nós vamos ter ali uma tarefa nova, e Deus vai nos ajudar naquela tarefa. A vida do cristão, irmão, não fica nela mesma, não, né? É uma vida de muito amor, irmão, muita alegria, e se você entender a obra da graça, se entender muito bem isso, irmão, a gente vai abraçar muita gente com isso, né? Eu estava lendo um texto recentemente sobre isso, né? Estava até conversando com a irmã sobre essa questão. A gente, servindo a Deus com alegria, com muito amor no coração, a gente vai ser mais tolerante com as pessoas, na nossa casa. A gente vai entender mais a visão do outro, mesmo sendo diferente da nossa. Não é isso? Um entende de uma maneira, outro entende de outra maneira, né? Por quê? Porque você faz assim, porque isso está errado e tal. Não, você faz assim, é para o Senhor que tu faz, amém. Não é isso? Se você faz assado, o Senhor que faz, amém. Né? O importante é que estamos fazendo para o Senhor. Essa interpretação na família, né? Não, eu vou na igreja assim, não, eu faço, me visto assim porque eu prefiro assim, não, porque eu vou em tal lugar porque eu prefiro tal lugar. Então, irmão, até negócio de iluminação, essas questões, né? Se você faz para o Senhor, amém, irmão, Deus está vendo no teu coração. No trabalho, pessoas inconsequentes, dia a dia lá, fazendo coisa errada e tal, você com muita tolerância, muito amor, para abraçar aquela vida para Jesus. Com muita paciência, né? Com muita tolerância. Por quê? Porque Deus não nos colocou dia a dia em lugares à toa, irmão. A graça de Deus no silêncio está atuando. A gente é muito disperso, a gente está muito preocupado com as nossas questões, porque tem muita preocupação para ter muitas vezes, né? Mas Deus tem uma missão na nossa vida. E é bom a gente identificar tempos e tempos, eu estou aqui com essa missão e Deus vai me ajudar a resolver isso aqui. Mas quando acabar esse tempo, vai ter uma outra situação e Deus vai me ajudar a resolver aquela situação. Seja na família, seja no trabalho, seja no colégio, seja no dia a dia, uma hora tem uma situação, uma hora tem outra, mas a obra da graça vai nos ajudar. O coração nosso tem que ser muito perdoador, tem que ser muito misericordioso, tem que estar com muita alegria no coração, porque Deus nos espalhou nesse mundo, irmão, para quando tiver situação fácil, a gente ser usado por Ele, mas quando for uma situação difícil, a gente dizer assim: se eu perecer, pereci. Né? Como um cristão, homens e mulheres de Deus, a coisa vai andando, eu estou vendo que está afunilando, mas Deus está me ajudando, Deus está comigo. A coisa está afunilando, mas Deus está comigo, está afunilando, e no final vem a vitória em nome de Jesus. A gente gostaria muito de ter solução para tudo, né? Senhor, o Senhor me abandonou, porque os senhores foram, como diz lá o salmista, eu com meus pais, o Senhor agiu assim, como eu estou agindo assim, por que o Senhor está fazendo maldade conosco, por que ele está sofrendo essa luta? Mas o Senhor estava com isso. O Senhor, porque a gente, pela graça de Deus, acha que Deus não está conosco quando a luta está acontecendo. Deus nos abandonou. Tu pode estar com a situação hoje e falar assim: Deus não está comigo, Deus não esteve comigo. E aí que a graça dá uma outra conotação para a gente. Deus está conosco, nos ajudando a passar por aquela situação.
Deus está conosco, nos ajudando a passar dia a dia por aquela situação para chegarmos do outro lado. Porque se Esther não pensa dessa maneira, ela fala: como é que é a situação dessa? Como é que pode um negócio desse? Eu estou aqui e tal, Mordecai é um homem de Deus, eu sou mulher de Deus, como é que pode? Não, irmão, é sensível a voz do Senhor. É para acontecer o quê? É para fazer o quê? Eu sei que o final vai ser na plenitude do teu espírito e as coisas vão acabar abençoadas em nome de Jesus. Né? É ter fé em Deus. É ter fé em Deus. Lembre-se disso. Você está ali onde você está. Já aconteceu coisa no passado. Mas o resultado foi ruim. Mas você não tinha fé em Deus como você tem hoje. Eu tenho uma experiência que me traumatizou no passado. Deus tem poder para mudar essa experiência nesse tempo em nome de Jesus. Mas a situação foi assim. Não, mas agora eu estou falando isso aqui, irmão. E nem pensei nisso. Mas estou falando isso aqui. Se tem experiência no passado que é negativa e te preocupa hoje, lembra que você hoje sabe que a graça de Deus te alcançou. Que tem uma tarefa para a tua vida. E Deus quer te usar para testemunhar nesse novo tempo em nome de Jesus.